Estamos já no quarto evangelho hoje. E eu estava lendo um artigo que foi publicado no ano de 2015, dia 24 de junho de 2015, e me chamou muita atenção. Tem um parque no estado, como os americanos dizem, Arkansas, nós somos Arkansas, né? O Arkansas. E lá tem um parque chamado Cratera do Diamante, tradução livre. Veja que interessante, esse parque, ele era uma mina, e qualquer pessoa pode entrar, paga lá $8, Paulo, você que é empreendedor, e você é livre para procurar diamantes nesse parque. E nesse dia, 24 de junho de 2015, uma jovem senhora conhecida como Bobby Orkinson, ela encontrou, depois de 2 cavocadas com uma colher, um diamante de mais de 8 quilates. E quando encontra, é seu, pode levar embora. O parque dá a certificação da legitimidade da pedra. Ficou animado, né? Já está querendo saber onde que é esse lugar. O parque dá um certificado, garante a legitimidade, mas não dá o preço. Mas na época, alguns especialistas disseram que só aquele diamante deveria valer mais de $1 milhão. Como que seria se você encontrasse um negócio desse? O que mudaria aí? Você ficaria com essa pedra para você? Ou você venderia? Eu sei que agora a cabeça já começa a viajar, mas volta para cá, que o sermão não acabou. Quando nós pensamos numa história dessa, é claro que nós ficamos pensando, puxa, eu gostaria de encontrar um diamante desses. Eu queria encontrar algo que pudesse mudar radicalmente o meu status econômico dessa maneira. O Evangelho de João é um evangelho que nos apresenta Jesus como um grande tesouro. Mas um tesouro que não muda apenas o nosso status econômico ou o nosso tempo aqui durante a nossa breve jornada nessa terra. Ele nos apresenta Jesus como alguém tão singular, tão especial. É mais ou menos assim, é como se João perguntasse: como seria se Deus visitasse essa terra? Se o próprio Deus andasse entre nós, como seria isso? O que aconteceria se Ele estivesse no nosso meio? Se Ele estivesse como um Deus à paisana entre nós, como seria? E João, que a essa altura da sua vida está vivendo em Éfeso, provavelmente escreveu esse evangelho por volta do ano 80, mais tardar 90 depois de Cristo. Ele está nessa cidade que tem um panteão de deuses greco-romanos. E assim como a maioria daqueles que orbitam em torno das práticas de paganismo, no desejo de que a vida encontre um significado, no desejo de que a vida faça sentido, porque a jornada aqui é muito breve, e nenhum de nós quer ser apenas um ponto, nenhum de nós quer ser apenas uma vírgula. Então no paganismo eles colecionavam deuses após deuses após deuses, que pudessem de alguma maneira ajudar a resolver os dilemas da vida. Então você tinha um Deus para cura, você tinha um Deus para celebração, você tinha um Deus para garantir a sua prosperidade, assim um panteão incontável de deuses e divindades. Mas é claro que quando você lida com tantas divindades potenciais, há sempre o risco de agradar um e desagradar o outro. Então você está sempre andando ali no fio da navalha, sem saber quem é que te garante, quem é que te protege, quem cuida de você. É por isso que João escreve e ele nos apresenta com muita clareza o propósito do seu evangelho. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículos 30 e 31. Se você encontrou, por favor, diga amém. É o que eu espero mais um pouquinho.
Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja a ousadia de João. João colecionou alguns episódios da vida de Jesus, algumas histórias da vida de Jesus, mas ele diz que em Jesus e por Jesus, em Jesus havia uma glória tão grande, e por meio de Jesus, fenômenos tão extraordinários, os quais ele chama de sinais, aconteceram de modo tão exponencial, que nem o mundo inteiro poderia conter todas as obras extraordinárias de Deus visitando essa terra. Ele disse: eu escolhi alguns, 7, como nós veremos já já. Eu escolhi apenas 7, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, note, tenham vida. É claro que João não está falando apenas da vida biológica, afinal de contas, todos nós existimos biologicamente aqui. É claro que João não está falando apenas de uma vida psicológica, emocional, ele está falando de algo mais profundo, e a palavra que ele usa aqui fala de algo que não é apenas quantidade, mas é mais qualidade. E no meio daquele panteão de possibilidades de deuses míticos, João decide fazer uma introdução, um prólogo, e o prólogo de João, professor Wagner, é como o senhor escreve as poesias, é um poema teológico. Ele começa dizendo, não como Mateus, como vemos agora nesse tempo natalino, ele volta a genealogia de Jesus até Abraão no livro de Gênesis. Lucas volta a genealogia de Jesus até Gênesis na pessoa de Adão, a primeira estirpe humana, o nosso primeiro ancestral. É como se Mateus dissesse, ele é a resposta de todas as expectativas messiânicas dos judeus, e Lucas, que não é judeu, é grego, é gentil como nós, se fosse brasileiro torceria para o São Paulo, ou para o Palmeiras, ou para o Corinthians, você escolhe, eu não vou entrar nessa polêmica. Ele não volta apenas até aquele que forma os judeus, mas volta até aquele que forma a própria humanidade, Adão. Ele diz, Jesus é a esperança de todos nós, homens, mulheres, ricos, pobres, de todas as etnias, de todas as raças, ele é a esperança. Mas João, no seu poema, vai além do tempo, do espaço, da história, vai antes do início de todas as coisas, e diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra de ação, veja que a palavra é distinta daquele que a pronuncia, mas ao mesmo tempo a palavra é a expressão exata da vontade e da mente de quem a pronuncia. Assim João, de uma maneira tão maravilhosa, descreve Jesus como sendo distinto de Deus o Pai, mas ao mesmo tempo a expressão exata da sua vontade e do seu ser. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A qualidade do Verbo divino é ser Deus, os seus atributos mais profundos é ser Deus. E para encorajar aqueles que estavam lendo a sua carta, a não desanimarem, a não desistirem, porque quem crê nele tem a vida, entenda, não é apenas a vida material, biológica, não é apenas a vida emocional, psicológica, é uma vida carregada de significado espiritual, eternal, que nada pode destruir, nada, porque é eterna. Pense nisso, a vida é carregada de frustrações, das mais diversas.
Nós somos solteiros e aí pensamos, se casarmos resolveremos as frustrações, e descobrimos que no casamento, vocês que disseram, há frustrações. A frustração no relacionamento de pais e filhos, a frustração no serviço eclesiástico. A vida é repleta de frustrações, coisas que nós achamos e que os deuses da nossa sociedade, porque existe um altar na nossa sociedade, se você tiver mais status, se você tiver mais dinheiro, se você tiver mais poder, se você tiver mais seguidores, se você tiver mais gente seguindo no Instagram, o que quer que seja, então a sua vida terá mais significado. E na verdade, se você tiver a oportunidade de chegar lá alguma vez, você vai ver que ali é tudo oco e vazio. Eu não desencorajo ninguém a lidar com as suas frustrações, pelo contrário. Se há algo que você pode fazer para melhorar a jornada, faça. Estudar mais, melhorar de carreira, ganhar mais dinheiro, o que quer que seja, eu encorajo que você faça, mas lembre-se, nada disso trará um profundo significado à sua vida, porque somente quando você crê em Jesus, você encontra a vida. E aqui, como João, de uma maneira magnífica, bela, ele nos mostra isso. Logo no primeiro capítulo, a partir do, eu vou apenas pensar, logo aqui, ele já começa nos apresentando 7 títulos de Jesus. João usa desse hebraísmo, conjuntos de 7, porque me parece que na mentalidade judaica, hebraica, o 7 representa algo que é completo, algo que é pleno, que de nada tem falta. Então por exemplo, Deus criou o mundo lá no Gênesis em 7 dias, a ideia é completo, ele completou tudo. E aqui como João descreve, veja só, capítulo 1, eu vou rapidamente citar, versículo 29, ele diz assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus. No versículo 34, ele diz que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 38, ele diz que Jesus é o Rabi, o Mestre. No versículo 41, ele diz que Jesus é o Messias. No versículo 45, ele diz que Jesus é o Nazareno. E no versículo 49, ele diz que Jesus é o Rei de Israel. No versículo 51, ele é o Filho do Homem. Veja, logo no primeiro capítulo, João, e me falta vocabulário para descrever o sentimento dele, talvez tão apaixonado, tão absorvido pela pessoa de Jesus, tão encantado por quem é Jesus, ele começa a escrever e títulos vão saindo da sua pena inspirada, porque ele vê em Jesus, e ele usa 7 títulos para mostrar o seguinte: ele é completo, em Jesus não há falta de nada, é pleno, e é por isso que João encontrou em Jesus o significado para a sua vida, a esperança para a sua vida, o encorajamento para a sua vida, a ousadia, a coragem, o amor, a força na pessoa de Jesus. Os que me conhecem há bastante tempo, e há alguns aqui que me conhecem há bastante tempo, hoje pela manhã eu preguei em São José, e essa irmã simpaticamente veio até mim e disse assim: você não lembra de mim, mas eu lembro dela. Mas para manter a conversa ainda, a gente entra na prosa. Você não lembra de mim, mas eu lembro quando você esteve pregando na igreja tal, no encontro de famílias, e você era apenas um jovenzinho. Na minha jornada, eu tive também algumas expectativas e algumas ambições. Algumas se cumpriram, outras não. Dentre esses objetivos, era ter um doutorado em teologia, e cheguei lá, e eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu recebi o diploma de doutor em teologia. Botei numa moldura bonita, pendurei na parede, e senti um vazio enorme, enorme. Porque aquele diploma é incapaz de dar significado à vida. Minha primeira reação quando senti aquele vazio era: vou fazer pós-doutorado, porque é o que a gente pensa. Fiquei
isso aqui não teve, é mais, se eu ganhar mais dinheiro eu vou ficar feliz, eu vou ter contentamento, se eu tiver mais títulos, se eu tiver mais isso, se eu tiver mais aquilo. E o que João estava dizendo ao apresentar Jesus dessa maneira tão intensa, tão viva tem uma peça que falta, tem uma pessoa que falta, que vai dar significado, que vai dar sentido profundo para a sua vida, e essa pessoa é Jesus. Por todos esses títulos ele está nos dizendo: todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele, todos os sonhos, todas as expectativas, tudo que se ansia profundamente, é nele que nós encontramos a resposta. Vocês lembram de uma canção, já é meio antiga, mas ela diz assim: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Pense bem, não é que as outras coisas, ou os outros relacionamentos, ou os outros objetivos não tenham valor ou importância, não é isso. Mas quer dizer que se existe alguém que eternamente pode suprir as minhas carências mais profundas, se tem algo ou alguém que é o meu tudo, é o meu tudão, perdão professora, acho que não existe essa palavra, se tem alguém que é o meu tudão, é Jesus. E se não for Jesus, eu viverei sempre com mais profunda frustração. Então, às vezes, o que falta num casamento não é tanto que o outro cumpra o seu papel, embora seja importante, mas às vezes o que está faltando é a manifestação poderosa da presença de Jesus. Às vezes o que está faltando não é apenas se ganha mais dinheiro, não, mas a presença de Jesus ali. Eu li um quadro, esse quadro tinha a palavra, tinha um nome, Jesus, bem pequenininho, Jesus. E aí depois em volta, em letras garrafais, estava escrito: Ele é o meu tudo, o caminho, a verdade, a vida, a esperança, o mediador, o provedor, o amigo, a força e toda garantia divina. É por isso que então João faz um vínculo entre aquele jovem carpinteiro que veio lá de Nazaré pregando e libertando as pessoas e dando esperança a elas. Ele faz um vínculo com o Antigo Testamento, lá com o livro de Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3,14 é o encontro de Yahvé com Moisés, que está sendo comissionado por ele. E Moisés está cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E o Senhor Deus diz assim: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Quando chegamos então no Evangelho de João, ele é um judeu monoteísta. Ele registra as palavras de Jesus, e aí nesse ponto cada um de nós tem que tomar uma decisão: ou Jesus é louco, ou ele é o que disse ser. Porque Jesus então faz 7 afirmações se colocando como o eu sou. Rapidamente, Jesus disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira. E em cada uma dessas afirmações nós vemos uma bênção provisional de Deus, uma provisão divina. Veja só, eu sou o pão da vida. Todos nós aqui que trabalhamos para ganhar o nosso pão de cada dia, sabemos a importância do alimento material para o sustento da vida física. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Se você se alimentar de mim, se você se vincular comigo, se eu fizer parte de tudo que você é, você vai desfrutar de sustento espiritual. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele quer dizer você não precisa mais andar perdido na escuridão desse mundo,
Porque quem segue a Cristo não precisa mais andar em trevas. Quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, naqueles dias, os pastores guardavam nas colinas, nos campos, as ovelhas de quem? Dos chacais, das hienas. E sabem quem eram os chacais e as hienas humanas naqueles dias? Eram os líderes religiosos, e acreditem vocês, políticos. Eram esses que destruíam as ovelhas humanas. Os chacais e hienas eram líderes religiosos e líderes políticos. Mas Jesus disse: eu sou a porta. Quer dizer, eu sou aquele por meio de quem as pessoas podem entrar no aprisco e serem protegidas desses abusos. É Jesus. E ele diz aqui uma das coisas mais lindas, que ao longo desse tempo tem sido um profundo consolo para mim e para muitos irmãos: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, eu tenho dito que eu nunca fiz tantos sepultamentos como nesse período do meu ministério. Nunca, gente, nunca fiz. Mas eu tenho que dizer a vocês que eu vejo claramente a diferença. Como disse o apóstolo Paulo, Paulo escreveu dizendo assim: eu não quero que vocês se entristeçam como quem não tem esperança. O que quer dizer que a tristeza é parte da experiência de perder quem nós amamos. Agora mesmo estive lá com a Rosana, Jaciel, por ocasião do falecimento da sua mãe. A morte tem que ser algo que nos cause estranheza. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ainda não venceu, está no processo. E a nossa grande esperança não é apenas que alguém morreu e está no céu. Essa já é uma boa esperança, nós chamamos de esperança celestial. Mas é mais do que isso. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer que um dia, aqueles que se foram e nós amamos, Jesus os trará de volta à vida. E ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus está empenhado sempre a cuidar daqueles que são seus. A videira verdadeira. É como ali, olha, eu não vou andar porque eu não posso perder esse microfone aqui em respeito a você que está assistindo online. Ali, ó, aquela planta. Você olha para aquela planta, é tão bonita. É de verdade? Não, é quase de verdade, que é tão bonita. Mas uma planta de verdade, o que acontece? O caule ligado, ele desfruta da seiva, da vida que vai para os ramos. E num milagre da natureza ela produz flores, ela produz frutos, não é assim? Jesus disse: se você for como uma vara ligado em mim, a minha seiva, a minha vida vai fluir através de você. E pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar até anos, mas na hora certa, no tempo certo, as flores surgirão, os frutos surgirão, porque estamos ligados a Jesus. Por isso que João, absorvido por tudo isso, ele fala àquela audiência e fala a todos nós pelo Espírito Santo: nós precisamos de Jesus. Sem Jesus a vida se tornará insuportável, vazia de significado e de sentido. Bem, mas qualquer pessoa pode fazer uma afirmação dessa, não é? Dizer: olha, eu sou Deus. Vou contar para vocês, quando eu estava no seminário, e eu não me lembro se eu fui um mau aluno naquele dia ou o que foi, mas eu estava do lado de fora da classe, no cafezinho. E de repente entrou um rapaz, isso lá nos Estados Unidos, e me disse assim: oi, tudo bem? Eu sou Jesus. Eu falei: você também se chama Jesus? Ele disse: não, eu sou Jesus. Eu falei: como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou: eu sou Jesus Cristo. Aí eu falei para ele: olha, Jesus Cristo, você está um pouco diferente daquele que eu conheço da Bíblia, eu vou te pedir licença porque eu tenho que entrar na sala de aula. Porque obviamente aquele rapaz sofre do que se chama monopsicose. Ele sofre de monopsicose. Quando Jesus afirmou, e aqui é meu desafio para você,
Jesus disse: eu sou, eu sou, eu sou, e se colocou lá atrelado ao Deus que disse a Moisés: eu sou. Ou é, ou se não é louco, ou é mentiroso. Então João vai adiante e apresenta 7 sinais para mostrar que Jesus é tudo o que disse ser. Primeiro, Caná da Galileia, João capítulo 2. Jesus vai a um casamento, ele transforma a água em vinho. Eu não entendo dessas coisas de química, nunca fui um bom aluno dessa área, por isso escolhi teologia. Mas eu sei que para a água se transformar em vinho, é preciso que aqui dentro apareçam moléculas que não existem na água. É preciso de um ato criativo. É preciso que Deus se manifeste. E Jesus transformou a água em vinho. Havia muitas histórias entre os gregos e os romanos sobre Baco e Dionísios dando vinho às pessoas e fazendo surgir vinho. Mas quando perguntava: você viu? Você estava: não, eu não vi, alguém viu, alguém viu. João disse: eu sou a testemunha ocular, eu estava lá e eu vi a sua glória e o seu poder. Essa é a diferença, era uma testemunha ocular. E depois em João capítulo 4, nós temos a cura do filho de um oficial do rei. E depois em Betesda, nós temos a cura de um paralítico, um homem que estava há 38 anos paralisado. 38 anos. Os gregos acreditavam que Esculápio, por meio de águas medicinais, podia trazer cura às pessoas. Mas de novo, você viu? Conhece? Eram histórias e mitos que se contavam. João disse: pois eu vi, eu estava lá, eu sou uma testemunha ocular. E o dia que Deus visitou essa terra, aquele homem que estava 38 anos doente, não precisou de água, não precisou de nada disso, uma palavra dele, e o homem foi curado. Isso é Jesus. Quando Deus visita essa terra, ou a multiplicação dos pães e peixes e Jesus alimenta uma multidão, ou quando Jesus anda sobre as águas, quando cura um cego de nascença, e a ressurreição de Lázaro, seu amigo. Jesus, Senhor do mundo natural, Senhor do mundo sobrenatural. E João diz: eu colecionei todas essas coisas, todas essas histórias. Voltemos a João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crer em Jesus. Sabe por que nós crentes desejamos a volta de Jesus? Porque nós temos saudade de Jesus. Porque nós vemos o sofrimento à nossa volta, a angústia, a tristeza. E francamente nenhum de nós é capaz de substituir Jesus. E em cada dor, em cada frustração, em cada angústia, o que clama em nós é: eu queria tanto que Ele estivesse aqui comigo agora. Então nós dizemos: Maranata, vem Senhor, volta Senhor, tira de sobre nós esse jugo, essa dor. E Ele diz: então creia nele agora, para que você tenha a vida que Ele pode te dar. Agora note que a ideia de vida e de vida eterna não é apenas um patrimônio futuro, é uma bênção presente. João 3,33 diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nós não vamos esperar morrer para ter vida eterna. A vida eterna é algo que começa agora. Então não é só mais quantidade, é qualidade. É um tipo de vida diferente. É um tipo de vida que incendeia o coração, a alma e nos faz prosseguir. Se crer em Jesus, se recebe essa vida espiritual que vem dele. E o que é essa vida? Não é apenas acrescentar mais anos na nossa existência, porque se fosse assim, uma pessoa que vivesse eternamente no inferno, por exemplo, teria vida eterna, porque você só acrescenta mais anos. Vida eterna não é viver mais tempo. Vida eterna é viver uma qualidade profunda do relacionamento com Cristo. Conhecer Deus através de Cristo. Veja só, se fosse apenas mais tempo, em bilhões e bilhões de anos, vocês estão comigo aí? Digam amém.
estou quase no fim. Bilhões, eu não vou ficar bilhões e bilhões de anos aqui, fique tranquilo. Mas em bilhões e bilhões de anos você conheceria todas as criaturas da Terra, não é? Então logo você teria eternidade finita, porque o seu conhecimento esgotaria a sua experiência, não é? Um dia você conheceria todas as flores, conheceria todas as alegrias, todos os prazeres, e isso frustraria essa experiência de eternidade. Mas veja como Jesus define vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Veja que ele une as duas coisas, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A ideia de conhecer aqui não é mero assentimento intelectual, de saber quem Ele é. Não é apenas uma questão emocional. Eu senti uma coisa naquele dia. Não. É um relacionamento que começa onde? Começa agora. E como Deus é eterno, e como vimos Jesus é eterno, nós passamos eternidade e eternidade conhecendo mais e mais e mais e mais dele, e isso nunca acaba. Em outras palavras, nós, quando temos esse relacionamento com Cristo, teremos e encontraremos alegrias indizíveis, prazeres, como é que eu posso chamar isso? Gostosuras inexplicáveis para sempre, e sempre, e sempre. E quando achar que acabou, não, tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais, porque é um relacionamento com Deus. Não é apenas céu, é Deus. É esse vínculo com Jesus, que quando esteve aqui, Ele mostrou como Deus é gracioso e generoso. Chegando já no finzinho, é essa expectativa que nós devemos ter. Quais são as suas frustrações? Quais são os seus temores, as suas angústias? Nessa noite, diga a Jesus: Jesus, eu te preciso na minha vida, seja o meu tudo. Há duas histórias interessantes na Bíblia, uma no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, em que Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido num campo, e ele vende tudo por causa daquele tesouro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tesouro. Pelo que você tem trocado essa realidade de Jesus? Porque qualquer coisa que você coloque nesse lugar vai te trazer frustração. Mas se você fizer o inverso, se você colocar primeiro Jesus ali, o seu coração se iluminará de esperança e de coragem e de fé e de ânimo, de vida. Década de 70, 80, nós tínhamos um programa de TV, alguns vão lembrar, chamava-se Domingo no Parque. Quantos lembram? Sim, Domingos no Parque. Os que não lembram, ou não assistiam TV ou são mais jovens. Domingo no Parque era apresentado por Silvio Santos. E consistia, esse quadro que era meu favorito, consistia no seguinte: era um foguete. Na verdade era uma cápsula com isolamento acústico em forma de foguete. E aí a criança entrava lá, tudo isolado, um fone no ouvido para ele não escutar nada, e não via nada a não ser uma lâmpada que acendia. E a orientação era a seguinte: quando a lâmpada acender, você diz sim ou não. E nós, espectadores, lembram? Nós estávamos do outro lado olhando. Você troca esse tênis Montreal por essa chupeta velha? Aí nós dizíamos em casa: não, não, não. E o menino: sim. Aí você ficava desesperado. Aí ele estava com a chupeta, ganhou a chupeta velha, aquele jeitão carismático do Silvio Santos falando. Depois ele vinha com a bicicleta:
Olha, você vai trocar agora essa chupeta velha, que não vale nada, por essa bicicleta. Acendia a luz e nós gritávamos lá em casa: sim, sim, sim. E o menino gritava: não. E a gente falava: não dá para entender isso, está fazendo a escolha errada. Mas quando eu penso na nossa vida, parece que a gente não está ouvindo, parece que a gente não está vendo. E se os céus pudessem gritar naquele momento, eles iam dizer para a gente assim: abra os olhos para ver Jesus, abra os ouvidos para ouvir Jesus, porque você está fazendo a troca errada. E deixe que a vida de Cristo inunde o seu coração. Não troque o tesouro que é Jesus por qualquer outra distração nessa existência. Vamos nesse momento fechar os olhos e fazermos uma breve oração. Ele vive.